Um Feliz Natal para todos vocês. Natal, um Feliz Natal é o que todos têm desejado para as pessoas ao seu redor neste dia especial. Mas o que é Natal? Natal traz a ideia de nascimento, não é mesmo? A taxa de natalidade, ou seja, de nascimento, o dia do natalício, que é o dia de aniversário. Então, Natal é o nascimento. Agora que nós já sabemos que fala de nascimento, então de quem seria esse nascimento? É o nascimento de alguém muito especial. A Bíblia, ela vai nos revelar de quem é esse nascimento, e é de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, tomou forma de homem, de ser humano, para nos garantir a salvação. E como foi que ele fez isso? Nós vamos ver. A data de Natal. Na data de Natal, muitas pessoas gostam de presentear uns aos outros, não é mesmo? E Deus hoje tem nos presenteado. Sabe por quê? Porque vivemos mais um dia para novamente poder comemorar o Natal em mais um fim de ano. Então, se você está me assistindo nesse vídeo agora, você é mais que abençoado pelo Senhor nosso Deus, porque Ele te permitiu, a despeito de tantas dificuldades, de tantas pestilências que há no mundo, Ele permitiu que você estivesse conservado em vida até hoje. Glórias a Deus! Então o Natal, hoje, mais do que nunca, é um momento de dar graças a Deus, de ser gratos, de glorificar o nome dEle, porque Ele tem sido bom e fiel nas nossas vidas, de cada um de nós, mesmo para nós que às vezes não somos tão gratos a Ele, né? Não demonstramos ser tão gratos a Ele, mas Ele continua sendo bom, continua sendo fiel em nossas vidas. E o Natal, ele é verdadeiramente um presente de Deus. Um presente, mas não aqueles que o dinheiro pode comprar. Foi um presente que o próprio Deus enviou para nós, para o mundo todo, para todas as pessoas da face da terra. E esse presente foi Jesus Cristo. A palavra de Deus vai relatar esse acontecimento de uma forma maravilhosa lá no Evangelho de João, do apóstolo João. E vai dizer assim, lá em João. Lá no capítulo 1 de João vai dizer assim, a respeito de Jesus, que no princípio, o próprio Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então aqui fala da divindade de Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo, o próprio Deus que sustenta todas as coisas, que estava desde o princípio da criação, trabalhando para formar tudo aquilo que nós vemos com nossos olhos, que chamamos de criação hoje em dia. E pulando lá para o versículo 10 diz assim, que Ele estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queria repetir esse último versículo com vocês. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a partir do Natal, do nascimento de Cristo, é que nós podemos ver isso acontecer. O próprio Deus, Criador do céu, da terra, de tudo o que existe, se transformou, se esvaziou da sua divindade. É o que nós vamos ver lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. A Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória de Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele fez isso para que fosse possível ele tomar um corpo de ser humano como o nosso e vir habitar no meio dos seres humanos, no meio daqueles que ele havia criado, no meio da sua criação. E aí nós podemos contemplar a glória. Imaginem só,
o ser humano pode contemplar ali pela primeira vez, de uma maneira tão poderosa, o próprio Deus no meio do seu povo. Glória a Deus por isso. Então, este foi um acontecimento maravilhoso, extremamente especial para toda a humanidade. Fez todo o diferencial na história. Billy Graham, um grande pregador, ele vai dizer que o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua, não, foi o próprio Deus ter querido pisar na terra, se fazer homem e pisar na terra que ele havia criado. E para que tudo isso? Para que Jesus ele teve que se transformar em um ser humano e viver aqui na terra? E se você já pôde escutar um pouco a respeito da vida de Jesus, do que ele fez, ele teve uma vida totalmente agradável a Deus e fez isso para que fosse ofertado, para se ofertar como um sacrifício ao nosso Deus, para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar, para tomar o lugar que era nosso, a condenação que era minha e que era sua, o pecado que pesava sobre as nossas costas, o pecado que fazia um obstáculo entre nós e Deus. Ele veio tomar toda esta culpa em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Para que isso? Para pagar a conta que era nossa diante de Deus. Para que nós pudéssemos mais uma vez sermos aceitos pelo nosso Deus, pelo Criador dos céus e da terra. Este foi o presente tão especial que podemos receber a partir do nascimento, da vida, do sacrifício de Cristo e depois da sua ressurreição. Porque ele ressuscitou, não permaneceu morto. Ele triunfou sobre a morte para mostrar que nós também podemos triunfar sobre a morte se nós estivermos com ele. Então, o Senhor Jesus, ele fez tudo isso. A Bíblia diz, lá em Romanos 3:23, que todos pecaram sem exceção, e todos, sem exceção, estão destituídos da glória de Deus, feitos inimigos da glória de Deus, inimigos de Deus. É assim que o ser humano nasce, é nesta condição. Mas a Bíblia também diz, lá em João 3,16, Romanos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas João 3,16 diz assim, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que o receberem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus, ele quer garantir para você a vida eterna. Mas é importante, é essencial que você receba ele como Senhor, ou seja, soberano da sua vida, como Senhor e Salvador, como aquele que é capaz de perdoar todos os seus pecados e te transportar para o reino de vida eterna, para o reino de Cristo, para uma nova vida de amizade com Deus. É isso que Jesus veio fazer aqui na terra. É isso que ele veio fazer há cerca de 2000 anos atrás, onde um bebezinho, onde Deus ele se transformou num bebezinho frágil, olha só, esvaziou-se da sua glória, viveu uma vida extremamente humilde, sofreu, foi tentado, mas sem pecado. Ele passou por diversas provações, passou por dificuldade, foi morto no meu e no seu lugar, ressurgiu em glória. Tudo isso ele fez para que simplesmente você venha a ganhar a vida eterna. Foi isso que ele conquistou para mim e para você. Então, o Natal é um momento de gratidão a Deus, que possamos ser gratos, porque o Senhor, nosso Deus, ele foi capaz de fazer isso. Jesus, o próprio Deus, vendo a nossa condição e que não seríamos capazes de pagar pelo preço do pecado,
que todos nós já nascemos em pecado e vivemos cometendo pecado. Nós não poderíamos pagar, mas o próprio Deus, Ele aceitou pagar em nosso lugar. Ele tomou o cálice de condenação que era nosso, só por amor a mim e a você. Então o Natal fala justamente desse amor, fala justamente desse presente que ninguém mais poderia nos dar, só o nosso Deus, só Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor, só Ele poderia fazer e Ele fez. Agora basta que você aceite a Ele, aceite esse sacrifício que o Senhor fez por você, creia e receba a vida eterna. Submeta a sua vida ao Senhor, deixe as coisas velhas para trás e permita que o Senhor Jesus Ele faça tudo novo na sua vida, para que você viva uma vida conforme a vontade do Senhor e Criador das nossas vidas. Glória a Ele e graças a Deus por mais este Natal. Este é o significado verdadeiro do Natal, que não venhamos a esquecer disso e esvaziar o significado do Natal, pois é um significado lindíssimo. Nós não podemos comemorá-lo sem ter a consciência de quem é o aniversariante do dia. É o nascimento de Jesus e comemoramos o nascimento, o aniversário de Cristo neste dia maravilhoso. Então, Feliz Natal para todos vocês e tenham um ótimo final de ano e que o próximo ano venha abençoado por Deus e com a sua presença juntamente conosco. Em nome de Jesus, amém.